cor dos fios e aqui o tipo do fio. Tudo bem? No canto direito aqui, nós temos nossas opções de componentes. Né? Para selecionar um componente que foi muito falado na aula passada, como o LED, o resistor e o botão e o potenciômetro, né? Basta a gente clicar, que já vai aparecer aqui. Ele vai seguir o nosso mouse até a gente clicar novamente com o botão esquerdo. Ele fica aqui. Todo componente de Kercad, você pode clicar em cima dele e mudar algumas informações dele. Por exemplo, o nome, né? E dependendo do componente, por exemplo, resistor, alguma propriedade dele, como resistência, né? Você pode escolher as faixas, né? Se é ohms, quilo-ohms, mega-ohms, giga-ohms, né? Por exemplo, aqui para 330, que é o valor que o João Pedro falou, que é bem indicado para a gente utilizar, certo? Eu pode ver que até ele muda a coisinha aqui automática, ó. Vou colocar aqui 330K. Ele muda as coisinhas aqui, ó. Bem bonitinho, graças a Deus. Bem, aqui não vai aparecer todos os componentes que tem no Tinkercad. Por quê? Você tem a lista de componentes. Você pode selecionar aqui, ó. Tem o básico, tem do Arduino, do Microbit, do Circuit Assembly e todos. Você vai clicar aqui em todos, que vai listar todos os componentes que você tem disponível aqui para você. Bem, os principais, né? Já dando um pouco do início da nossa aula, né? Que eu acredito que já está gravando, porque eu vi um barulhinho. Tá gravando já. A gente vai falar primeiro sobre a protoboard. A protoboard aqui, no caso que o meu está em inglês, né? Infelizmente, eu criei minha conta em inglês, não consegui mudar. Deixa eu pegar uma menorzinha aqui. É esse componente aqui. Esse componente vai ser muito utilizado tanto quando a gente estiver lá no laboratório, que vai ter uma cópia física dele, quanto aqui na simulação. A protoboard, ela foi feita para simplificar a construção e a prototipagem dos nossos circuitos e nossos projetinhos. Eu sei que vocês se lembram da aula passada, mas o João Pedro colocou uma bateria, a bateria do tipo pilha, essa daqui, e ligou fio a fio os LEDs, né? Você pega aqui LEDs e os resistores, né? Ele fez tipo, algo assim, ó. Ligando fio a fio os nossos componentes, né? Só que você pode perceber que isso, conforme a complexidade, o número de componentes que vão sendo incrementados no nosso circuito vai aumentando, vai ficando cada vez mais estranho você olhar e você ver muitos fios de um lado para o outro. Tanto que isso, na prática, é basicamente muito difícil de acontecer. Por quê? Você montar um circuito desse. Porque você não tem algo que segure um componente no outro. Então, meio que você teria que ficar segurando um fio ligando aqui na pilha, um fio no resistor, e a perninha do resistor ligada aqui do LED. Vocês podem concordar que, pelo menos aqui na simulação, é algo prático, né? É possível de fazer, mas na vida real, quando vocês estiverem lá no laboratório, isso não vai acontecer. E a gente vai sempre utilizar essa protoboard aqui. Bem, e como é que funciona a protoboard? A protoboard, vocês podem ver que ela tem vários furinhos. Esses furinhos, a gente vai encaixar as perninhas do nosso componente, né? Tem componente que tem, a maioria deles, na verdade, tem duas perninhas, né, esses componentes mais simples, mas tem componentes como o potenciômetro que tem três perninhas, certo? Essas perninhas, elas vão se encaixar nesses buraquinhos aqui, ó. Você coloca ele está conectado aqui, certo? Para que servem esses buracos? Além de fixar os componentes, eles vão também ligar os componentes. Esse ligar, quer dizer, vai existir um fio ligando um ao outro, mesmo que você não esteja vendo aqui. Tá. E como é a orientação e como estão dispostos esses fios? Esses fios são dispostos da seguinte forma, ó. Esses que ficam aqui no meio, você pode ter que tem um F, H, G, H e J, eles são em linha. Né? Se, por exemplo, a protoboard estivesse assim, né? Eles são ligados em linha. Vocês podem ver, ó. Se você colocar o mouse em cima, inclusive, vai dizer quais pontos estão ligados. Então, os pontos aqui todos estão ligados, né? Perceba que há uma quebra daqui, ó.
Tem uma quebra separando aqui o A, B, C, D, E do F, G, H e J. Esses buraquinhos aqui e esses buraquinhos não estão ligados. Eles não estão no mesmo fio. Ok? Você também tem as barras laterais aqui. Essas barras laterais, do mais e do menos, elas são todas uma só. Normalmente, a gente vai colocar a limitação aqui, certo? Então, essa barra aqui, todos os buraquinhos estão ligados, certo? E todos os buraquinhos aqui estão ligados, no mais. Não necessariamente aqui vai ser o positivo do nosso circuito e aqui vai ser o negativo. Mas assim, a gente sempre vai tentar fazer essa conversão. Sempre colocar a limitação positiva nesse barramento aqui, que é essa grande coluna que a gente tem aqui do mais, e essa grande coluna do menos vai colocar a alimentação negativa. Tudo bem? Perceba outra coisa. Essa barra aqui do mais não está ligada com essa barra aqui do mais. Tudo bem? Essa barra aqui do menos não está ligada com essa barra aqui do menos. Isso acontece muito e, por exemplo, o nosso circuito ele tem que estar todo ligadinho, tem que estar todo fechadinho, né? E se a gente não fechar ele, pode até funcionar, só que quando você vai testar, tu vê, tá com um comportamento meio estranho. E, normalmente, qual é o problema? O circuito não está todo conectado. E quando isso acontece, para a gente descobrir o que foi, queima a cabeça, pode até queimar os componentes, mas aqui na simulação não se preocupe, não vai queimar. Você vai, assim, eu explodi aqui, se fosse na vida real, você tinha me perdido. Mas tem que ter sempre esse cuidado se o nosso circuito está todo conectado. Eu vou virar aqui, porque é melhor para mostrar. Aqui. Certo. Ela deitadinha aqui. A gente tem aquele circuito bem básico de ligar aqui um LED, né? Esqueci de falar outra coisa. A gente tem a listagem aqui dos nossos componentes, a gente tem a nossa base de pesquisa, que se pode pesquisar pelo nome do componente. Só que a gente também tem aqui em cima a parte de simulação e a parte do código, né? Dentro do Tinkercad, a gente também tem um editor de código similar àquele que a gente trabalhou nas aulas de programação, né? A gente vai programar aqui direto. Não está aparecendo nada que a gente consiga programar, porque no nosso circuito não tem nada programável. Inclusive, a gente vai falar sobre isso nessa aula. Certo. Para iniciar uma simulação, simplesmente vai clicar no botão de iniciar a simulação. Inicia a simulação, o circuito é rodado, e a gente tem o quê? Tem um LEDzinho brilhando de acordo com a montagem do nosso circuito. Beleza. E como é que seria esse circuito aqui, ele só montado por fios, usando a nossa protoboard, né? Então, vamos lá. A gente tem que componentes aqui. A gente tem um LED, a gente tem um resistor e a gente tem uma bateria de pilha, né? Como a gente pode fazer isso? Deixa eu selecionar isso aqui, arrastar aqui para não atrapalhar, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar o nome dos componentes. Então, vamos pesquisar primeiro o quê? O LED. Coloca o nome LED, ele aparece aqui. Vamos selecionar ele. Ele também precisa de um resistor. Vamos colocar um resistor. E a gente precisa de uma bateria, né? No caso, a bateria é a coin, certo? No caso, a bateria de moeda de 3 volts. Lembre aqui comigo, qual é a regra que a gente vai adotar? Sempre a gente vai utilizar esses barramentos, que são todos ligados aqui, né? Você pode ver que tem uma linha preta ligando aqui tudo, e uma linha vermelha ligando aqui tudo, para alimentar nosso circuito. Então, o positivo aqui da nossa bateria, a gente vai ligar no positivo aqui do nosso circuito. Vou virar ela aqui, para ficar melhor. Certo? E outra coisa, tinha surgido uma dúvida sobre a cor dos fios. A cor do fio é totalmente, digamos assim, estética. O circuito vai continuar a funcionar, mesmo que a cor esteja toda colorida. Vamos dizer, uma bandeira bem colorida, certo? Mas é interessante que a gente mantenha um certo padrão. Por exemplo, para os fios que vão ser alimentação positiva, a gente sempre vai colocar eles como vermelho. Para os fios que vão ser a alimentação negativa, a gente sempre vai colocar eles como preto. Certo? Para quê? Para quando a gente bater o olho, quando o nosso circuito der um problema, já entender,
Aqui é alimentação positiva, aqui é alimentação negativa. Então, na montagem que a gente tem agora, a gente está colocando energia em toda essa trilha aqui, ó. Certo? Em toda essa coluna aqui. Toda essa linha. Certo? E aqui também. Isso aqui é a negativa e aqui a positiva. Para a gente montar o mesmo circuito, vamos dar uma olhada nele. A gente tem na entrada positiva aqui da bateria, a gente vai para o resistor. Então, o que você vai fazer? Tem que ligar o resistor no positivo da bateria, que é basicamente arrastar e conectar aqui, ó. Beleza. Só de encaixar aqui, esse é como se, vou até distanciar aqui para vocês perceberem melhor. É como se esse fio tivesse ligado aqui. Tudo bem? Então, que parte do circuito a gente tem? A gente tem aqui na ponta positiva da pilha até o resistor. O resistor, a gente vai estar ligando, a outra ponta do resistor, a gente vai estar ligando na ponta positiva do anodo, né, do nosso LED. Então, vamos pegar aqui nosso LED e a gente tem que colocar na ponta positiva. Ah, eu não sei qual é a ponta positiva do LED. Isso até é uma dica para quando vocês estiverem no laboratório, que quando você vai ter uma perninha que ela vai ser... vocês vão pegar um LED, se não estiver cortado, né, tiver com as perninhas inteiras, deixa eu até ver aqui se tem uma imagem melhor para ilustrar. Pronto. Vocês podem perceber que no nosso LED, na vida real, ele vai ter esse formatozinho, vai ter tipo uma lâmpadazinha aqui, e vai ter uma perninha maior que a outra, né? Essa perninha maior que a outra vai indicar quando uma é a positiva e uma é a negativa. Se eu não estou me enganado, quem tiver aí nos amigos de suporte para me corrigir, a perninha que é a maior, ela vai ser a positiva, e a perninha que é menor vai ser o terminal negativo. Certo? Uhum. Ufa, aí honrei meus ensinamentos aqui, tá? Quase tirei todo o diploma. Viu? É, Quase rasguei. e tem outra coisa que é mais difícil de ver, mas nesse LED aqui, onde fica a perninha negativa, ele é chanfrado. Com certeza, você não sabe que diabo significa essa palavra, mas é como se ele fosse comido, né? Como se alguém tivesse pegado ele, arrastado no chão e tirado uma parte. É meio ruim de ver, quando vocês estiverem na prática, o tutor que estiver lá, você pergunta, ei, onde é que está o chanfro do LED? Ele vai mostrar para vocês. É meio ruim de ver, mas pode ajudar vocês quando a gente tiver o LED e a perna dele estiver cortada. Porque alguém resolveu cortar a perna do LED, né? Beleza, deixa eu voltar aqui. Certo, então a gente tem que colocar o terminal, o outro terminal que está saindo da bateria, né, ou na verdade do resistor, no positivo, né? Então eu vou... e aqui tem algumas opções, né? Você pode rotacionar ou apertar R, também rotaciona, e você pode espelhar, clicando aqui. No caso é o M também, se tiver no computador. Clica aqui para espelhar, porque ele troca a perninha, as duas perninhas. Então eu vou colocar aqui, ó. Pessoal, a dúvida. Eu posso colocar as duas perninhas do meu LED assim? Não posso. Por quê? Tem que se lembrar. Essa trilha aqui, né, onde está nosso resistor, ela está toda conectada. Então, é como se eu estivesse conectando a ponta positiva e a ponta negativa nela mesmo. E isso não pode acontecer. O nosso circuito não vai funcionar. E ainda tem um perigo maior. Quando a gente liga o positivo com o negativo direto, a gente tem algo chamado curto-circuito. Quando a gente tem um curto-circuito, o nosso circuito esquenta e ele queima. Então, a gente deve evitar esse detalhe. Então, quando vocês estiverem lá na prática, aqui não tem tanto problema que você vai dizer, olha, o LED explodiu aqui. Mas quando vocês estiverem lá na prática, antes de vocês ligarem, alimentarem, vocês pesquem com o tutor para dar uma olhada, tudo mais, para a gente evitar esse tipo de problema. Certo? Deixa eu retornar aqui novamente Então, eu tenho que ligar a perninha positiva, né, aqui no LED.
ok? Então, vocês podem ver que fisicamente os terminais não estão em contato, mas estão em contato por causa dessa trilha que liga todos eles. E vamos ver aqui no circuito. A perna negativa, né? Então, no meu LED, eu vou ligar aqui na bateria, na minha bateria, na terminal negativo da minha bateria. Então, percebam, além de encaixar os componentes, eu também posso encaixar fios. Como é que eu faço para encaixar um fio? Eu venho aqui no furo e clico em cima dele. Ele vai abrir um fio para mim, ó. Eu posso arrastar e colocar em outro buraco. Eu vou colocar aqui, como eu quero conectar essa terminal negativo no terminal da bateria, eu vou conectar nesse barramento aqui, certo? Lembrando, todo esse barramento aqui está conectado. Ah, Pablo, eu posso conectar o terminal negativo aqui do meu LED aqui nesse barramento aqui de baixo? Não, não posso. Por quê? Porque esse barramento aqui negativo não é igual a esse. E esse barramento aqui não é igual a esse. Se eu quisesse que esses dois estivessem alimentados, né? Eles não estão conectados fisicamente. Eu teria que fazer o quê? Colocar um jumper ligando os dois. Vou colocar aqui. Ops, dei a cor. Vou colocar outro fio aqui para ligar o positivo. Se eu mudar aqui a cor para ficar seguindo o padrão. Então, agora, se eu quisesse, eu poderia tanto ligar aqui em cima ou ligar aqui embaixo. Vamos simular para ver se está dando certo. Ele ligou aqui. Por que a luzinha dele está fraca? Porque a gente está usando quilo-ohms. Deixa eu colocar aqui na correta. Certo? Beleza, o nosso circuito ligou. Vamos testar o seguinte. Eu vou mudar a perninha negativa. Em vez de ter colocando aqui em cima, colocar aqui embaixo. Já que a gente está ligando aqui e aqui, então o nosso circuito é para funcionar corretamente. Tá aqui. Beleza? Ele também ligou. Vamos fazer outro teste aqui e tirar esse fio e vai ver o que acontece. Né? Então, na hora que eu tiro esse fio, esse lado aqui, esse barramento negativo, não está sendo alimentado pela nossa bateria. Então, nosso LED não é para ligar de jeito nenhum. Viu? Ele não ligou porque a gente não fechou o circuito. Então, se o circuito ele esquenta, a gente vai ter um curto-circuito. Se ele não ligou, é porque ele não conseguiu fechar o percurso. E um circuito é literalmente isso. Você pode imaginar que nosso elétron, né, andando pelos nossos fios, passando nossa protoboard e tem que chegar até na outra ponta. Quando ele chega na outra ponta, ele fez nosso circuito e nosso circuito vai funcionar. Beleza? Pessoal, alguém, diga lá, Evelyn. Ixi. Que é isso? Não, calma aí. Calma aí. Você sabe o que é? Dá para supor que você ia pedir alguém para fazer essa simulação aí no TicketCard. Me Calma. emociono nesses Tudo bem? momentos, sabe? Ela tá correndo pra recuperar todos os pontos dela, tá vendo? Evelyn, você pode fazer essa mesma simulação, só que com dois LEDs. Olha só o que eu tô falando, dois LEDs, tá bom? Dois LEDs, ok. Monstruoso. Galera, enquanto ela vai abrindo aí, a título de curiosidade, lá no laboratório vocês vão ter uma dessa. Que é exatamente o que ele estava projetando lá, que é a protoboard, certo? Algumas são mais longas, no caso aqui ele estava usando como se fosse equivalente à metade disso, outras são maiores. As maiores, às vezes, precisam ser ligadas um campo na outra. Eita. Foi o que eu fiz aqui na minha, né, para levar a energia de um lado para o outro. E eu fiz aquela mesma gambiarrazinha que ele fez para levar a energia de uma corrente. De um lado aqui pro... Opa! Gambiarra não, cara. Solução da engenharia. Isso, solução em engenharia Perdão. criativa, tá bom? Isso. Esse é o termo correto. E aí eu fiz a mesma coisa que ele faz. Ou seja, tudo que a gente está fazendo aí, a gente vai levar para a prática. Então, esses dois LEDs, como ela vai ligar aí, a gente também pode ligar da mesma forma lá no laboratório. Tá bom? Com você. Recupere seus pontos. Ok. Mas aí ele vai direto, não precisa passar por um botão, né? Não. É só ligar na bateria, aquela bateria de pilha, né? Em dois LEDs, tá bom? Beleza.
Olha, olha, ela tá profissional já, tá? Você já tem experiência Tá. prévia nessa plataforma, por acaso? Parece que sim, Já olha. consigo Olha a lá Respondendo o rapidez que ela jogo, está ela tá respondendo o selecionando os jogo aí. componentes, tá bom? Para o pessoal do suporte, eu estou acompanhando o grupo do ao vivo aqui com o meu celular aqui do lado, tá bom? Então, Sim, qualquer senhor. mensagem, se quiser me interromper, pode mandar Ah, não pode mensagem falar mal de aqui. você lá, não, né? Tá bom, vou apagar É, algumas não, mensagens aqui, então. é isso, cara. Perdão aí. Falando em capacitor, histórias, né? Um dia, eu perguntei para minha professora de circuitos, professora, como é que faz um capacitor em casa? É assim, assim, Fácil. assado. É beleza. Fiz. Alimentei ali com 5 volts, né? Que é uma tensão relativamente segura, né? Você não vai morrer de um choque por causa disso. E funcionou. Eu vi as características do capacitor, né? Que talvez quando se vocês quiserem, né, entrar no cozinharia ou procurar saber aqui no mesmo YouTube como é que o capacitor funciona, vocês vão ver que ele tem um comportamento lá tá bem legal, né? De curiosidade, ele parece uma caixa d'água. E essa aí eu vou deixar vocês pesquisarem por quê. Mas aí, beleza. Alimentei, tranquilo. Aí que eu pensei, e se eu pôr na tomada? E Se eu pôr se? na tomada? Esse E é o se? pensamento que você deve pensar. Não, não põe na tomada. Mas é porque é o seguinte, existe certos capacitores que você coloca na tomada. Você pode colocar ele na tomada. Só que não foi o que eu fiz. Então eu peguei lá meu capacitorzinho e coloquei na tomada. E eu descobri como é que faz uma bomba. E literalmente ele explodiu. Como você O pode. importante é ter aprendido alguma coisa, né? E aprendi uma coisa: não faça primeiro, não façam isso em casa, não coloque nada na tomada, certo? E o cheiro do capacitor queimado é muito bom. Ó, maravilhoso. É Uhum. maravilhoso, tá? É bom, viu? É legal ainda quando você tá vivo para poder sentir o cheiro. Sim. Mas o interessante é que a gente trabalha com 5 volts, né? E a tomada é Um pouquinho 220. mais, é um pouquinho mais só. E eu não tive esse discernimento na hora, certo? Porque eu pensei assim, ué, não tem nada dizendo aqui que isso aqui não aguente 220. Mas tinha, pelo jeito. Tudo bem. Ó, Evelyn, muito obrigado. Você foi muito tão rápido que quando eu pisquei, ela já estava pronta. Muito Pra obrigado, você tá, Evelyn? ver. Já ligou os É, dois Tony. Tá oi? ligadinho. Já tá ligado os dois LEDs. Palmas para a Já Evelyn. tá ligado. Que é isso, ó. Como sempre, sendo exemplo aqui nas suas aulas, tá? Pontos anotados, não se preocupe, cara. Não se preocupe. Então, pessoal, finalmente vamos começar a nossa aula no conteúdo de hoje. Eu só preciso de 2 segundos Se para tiver pensar. uma bomba aí no Brasil, a gente vai saber que quem incitou isso aí foi o Aham. Paulo. E Principalmente pois depois que o é. pudim tiver um cheiro bom. Aí a gente vai ter certeza de onde é que veio. Tinha um pouquinho de caramelo, assim. O cara já sabe a receita aqui, tá? Ó, Não, tá tem, né? perigosíssimo ali. Eu tô tentando impedir que E o vídeo não seja derrubado do YouTube, Não, não pode. enquanto o outro ali tá passando todas as Muito manhas para fazer um proibido bom. para menores. Pronto. Vamos safe, tá? E, Miguel, lembre de cortar essa parte, tá bom? Lembre de Tá bom, cortar tá bom. isso Não, aí. fica só entre nós, tá tranquilo. Tá tranquilo, beleza. Pessoal, finalmente a gente vai chegar num assunto muito interessante, que eu sou muito fã. E eu esqueci como é que apresenta um campo. Pronto, beleza. Vocês já Isso, estão vendo aqui? então sim. Finalmente a gente vai chegar no nosso queridíssimo, nosso amado Arduino. Pessoal, nessa aula, se tudo der certo, ao final dela, a gente vai entender o que é um microcontrolador, o que diabos é esse Arduino que é tão famoso, e a gente vai ter alguns conceitos fundamentais que a gente vai guiar a gente no nosso progresso nas próximas aulas. Certo? Então vamos lá. Pessoal, o Arduino, como muitos de vocês podem imaginar, você lembra de uma placa. Aquela plaquinha que o Iberê já fez vídeo, do Manual Mickey, inclusive, e tudo é muito bom, inclusive. Você vê isso, vê a plaquinha.
Mas, na verdade, Arduino é uma marca, é uma empresa que faz placas eletrônicas, um pouco voltado para a educação, como outras finalidades, certo? Então, o Arduino, para a gente, é uma plataforma, ou melhor dizendo, um ecossistema de microcontroladores, certo? No, então, esse grande conjunto que a gente vai chamar de Arduino, existem inúmeras plaquinhas. Essas plaquinhas é o que o nosso curso vai focar, que vocês vão aprender e, quiçá, dominar eles para fazer projetos bem legais. Por exemplo, o nosso famosíssimo, essa aqui é a placa, com certeza, é sucesso de vendas na loja deles, que é, que é o Uno R3. Todos esses aqui que a gente vai mostrar para vocês, eles se chamam Arduino. Arduino o quê? Uno R3. Você pode, provavelmente, ó, se eu não me engano, acho que nas primeiras aulas alguém mostrou que tinha ele. Certo? Eu não me lembro. Mas essa plaquinha aqui é a mais famosa. A gente vai dar. Perdão, pessoal. Quase engasguei, meu Deus do céu. Essa plaquinha é a mais famosa entre elas. Mas também temos outros modelos. A gente tem a plaquinha Leonardo, a gente tem a plaquinha Mega. Aqui a gente não tem uma noção tão clara de escala, mas mais ou menos, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, exceto do Mega, que ele é maior. Ok? A gente tem o Nano, que você pode imaginar que ele é muito pequenininho. Eu acho que não é nem. Eu não tenho uma régua aqui, mas nem é 5 centímetros, tá? Não, não, tudo bem. Certo. E aqui, para que eu quero uma placa desse ecossistema, dessa empresa chamada Arduino? Essas placas vão permitir que a gente use aqueles conhecimentos que a gente aprendeu na programação C e pegar os conhecimentos que a gente aprendeu, que está aprendendo, na verdade, sobre eletrônica e juntar os dois mundos. Não sei se você se lembra da sua aula de matemática, me perdoe por citar isso, mas você lembra daquele diagrama de Venn? Um aí é o grande universo da programação, o outro lado ali é o grande universo da eletrônica, e a interseção entre eles é esse mundo de microcontroladores. O Arduino vai permitir a gente automatizar ambientes. Por exemplo, um exemplo clássico que eu até falei, e posso até um pouco estar sendo repetitivo, é da luz automática. Por exemplo, você entra dentro de um banheiro e ele já acende a luz para você. Você se sente abraçado pelo ambiente por causa disso. Para criar produtos, tanto aqui na parte de prototipagem, que seria assim, não, esse aqui não é o produto final, mas esse aqui é uma versão dele, que dá para você ter uma ideia do que a gente quer fazer, para fazer segurança, para fazer automação industrial, que esse é uma grande área para quem quiser seguir, por exemplo, para trabalhar nisso, você vai provavelmente trabalhar em automação industrial, dentro da indústria. E aplicações inusitadas. Ok? Isso porque é quando você dá poderes para as pessoas erradas, tá? Certo. Eu falei aqui o que é um microcontrolador. O microcontrolador é basicamente se a gente pegasse aqui o celular, o nosso computador de mesa, e reduzisse muito, muito ele, de forma que ele coubesse na palma da nossa mão. Não ficou um bom exemplo, porque o celular estava na palma da nossa mão. Mas como a gente conseguisse fechar a nossa mão e ele ficasse aqui dentro. Esse microcontrolador é uma versão do nosso computador, podemos dizer assim, bem reduzida, né? Já que a gente diminuiu o tamanho dele, ele tem menos recursos, mas a gente consegue programar ele como, entre aspas, um computador normal. Ele vai ter tudo que um computador que normalmente ele usa tem. Ele vai ter uma CPU, ele vai ter uma memória, ele vai ter periféricos e ele vai ter uma coisa que são pinos de entrada e saída, que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente. Certo? Se lembra para vocês que eu mostrei várias placas aqui, tipo o Uno R3, o Leonardo, o Mega, o Nano, o que varia entre elas? Além do tamanho, da forma física deles, também os recursos que ele tem. Um desse, por exemplo, tem uma certa memória, tem uma certa velocidade de CPU,
E isso varia entre eles, né? E também, outro fator importante é o número de pinos, certo? Você pode ver que a placa Uno R3 e a do Leonardo tem mais ou menos o número de pinos, que são essas barrinhas pretas aqui do lado, certo? Mas a Mega tem muito, muito mais pinos do que as outras. Vocês podem perceber também que, quando a gente está falando de microcontroladores, o microcontrolador é esse chipzinho aqui. Sim, você vai poder dizer por parte de vocês, se você vai pegar uma plaquinha e dizer, olha, isso aqui eu sei programar, tá bom? E é só isso aqui, ó. Esse restante aqui a gente vai chamar de periféricos, tá? Que é meio como fosse coisa de suporte para nosso microcontrolador funcionar direitinho, tudo bem? Uma pausa para beber água. Pessoal, o microcontrolador que a gente vai utilizar é o Arduino Uno. O Arduino Uno, na verdade, perdão, a placa que a gente vai utilizar é o Arduino Uno R3. É ela que a gente tem no laboratório e é ela que a gente tem acesso aqui na simulação de Tinkercad. O microcontrolador que tem nela é o Atmega 328P. E a tensão de operação, ou seja, qual é a energia que eu tenho que colocar nela, é 5 volts, que é a mesma do nossa entrada USB do nosso computador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode alimentar o nosso computadorzinho com apenas 5 volts, em vez de uma tensão alternada de 220 volts, que é comum para disputar no carregador, ou ficar na bateria, a gente alimenta ela pela USB. Tem como alimentar ele de forma externa, só que a gente precisaria de uma fonte que vai variar de 7 e 12 volts. Normalmente, a gente vai colocar uma fonte de 9. E, que fonte 9 é essa que ele tem acesso? Aquela pilha que tem se você tocar um instrumento que tem violão, aquela pilha mais quadradinha, certo? Certo. Como eu falei para vocês, a placa ela tem vários pinos, certo? Esses pinos, nem todos fazem a mesma função, ok? Aqui é um exemplo do nossa placa que a gente vai utilizar, e você pode ver que tem vários tipos de pino aqui. Pessoal, eu acabei de ver aqui, já está na hora do intervalo. Então, para eu estar no meio da explicação e eu cortar aqui, e vocês não entenderem mais nada, a gente vai dar uma pequena pausa, né? Para depois a gente voltar, tá bom, pessoal? Beleza. Alguém tem sugestão de músicas para o nosso intervalo? Ou eu boto o vídeo do vídeo sendo. Por favor. Passa eu mandei semana passada. Não, foi semana passada. Calma aí, calma. Ixi. Meu amigo Breno, eu acredito em você, tá? Eu acredito em você. Vai chegar a oportunidade de você brilhar e você vai voar como uma fênix. Eu tô achando que esse Pablo aí tem. Não, eu tô vendo uma tendência. preferidos. Tô achando que sim aí, viu? Não, eu tô sendo justo. Eu elogiei que só Tá a bom. Evelyn, depois tô elogiando o Breno. Tá bom? É N-Blue Tá aqui, eu mandei o link. Tecnologia. Tá bom. Tá, me pediram para colocar a música escolhida com o vídeo do Miro, então vamos fazer isso. Só que aí eu acho que não vai sair o som. Então vamos experimentar. Deixa eu ver se Inclusive, compartilhar muito a tela. obrigado pelo cachê, viu, Breno? Tá me ajudando a pagar minha fatura, né? Que tava igual ao meu salário, entre aspas, porque salário eu não recebo, infelizmente. Tá quase igual que a gente faz da UFC já. Vocês conseguem escutar quando fica assim? Não. Não apareceu Não? nada, não tá aparecendo nada, tá? E agora? Agora apareceu. Dá para escutar? Não. Tá mutado, velho. Ali, ó, Não, no mas YouTube. essa aqui que tá tocando. Tem que ser suave. Aí. Outra coisa. A tua interface é bem diferente da minha, sabia? Ih, É preferência, né? é que a minha é hackeada. Ok, pessoal, vamos dar um descansinho, beber uma água. 5 minutinhos estaremos de volta. Até já.
Gabriela, todos nós aqui estamos com esse fundo aqui, e também a Evelyn, a gente está fazendo a graduação em Engenharia da Computação lá na UFC de Sobral, certo? E a gente é um projeto dessa universidade. Tem a proposta da aula, né? Olha, ele aumenta. Eu ficar quietinho, viu? Alô? Alô? Eu vou assistir minha primeira aula hoje, viu? Tô muito emocionado. Já reprovou por falta, tá? Como é? Já reprovou por falta, tá? Paulo Vinícius, por favor, pare de fazer o que você está fazendo agora, pelo amor de Deus. Eu não quero ser culpado da sua morte, tá bom? Por favor. É crime em 3 estados, que eu ia falar. Tem que ter cuidado que um primo meu morreu de capacitor. Foi. Muito perigoso. Mas é sério, capacitor dá pra matar pessoas, sem brincadeira. Inclusive, a brincadeira é muito legal você carregar um capacitor de micro-ondas em casa e dar um choque. Ian, não pode ensinar isso às crianças, Ian. Dudu, seu microfone tá ligado, tá? Deixa eu botar aqui. Transmitir amor, facilmente lembro o passado, as aventuras e os sonhos que aqui deixou. Me diga como tem estado. Como mágica, nosso tempo passou e não vai voltar. Eu sou a dor, não é sobre encontrar. O mesmo ar que leva a brisa, a mesma lua e sol, o mesmo choro com seu sorriso puro meu. O mesmo tempo que passou levou você e me esqueceu. Diz o que é mentira para ti, diz o que é verdade para mim. Eu vejo o que passa aí, não passa aqui. Vivo bastante pra lembrar. Me perdi, me perco no azul. Beleza, pessoal. Acho que alguns 5 minutinhos. Estarei interrompendo aqui nosso hino. Hino Blue. Para de compartilhar. E daremos continuidade. Tudo de volta, hidratado, tranquilo. Irmão, o Pablo vai matar alguém desse jeito aí. Ele vai falar. Não, pessoal. Polícia, em caso de investigação Por policial. favor, tô com a carta preparada, colocando que a ideia veio do Pablo Longo. Tá Não bom? sei quem é Assim, Pablo ó, Longo. vi no aula ali, não falo do lado, falo do Pablo Longo, foca no Pablo Longo. Pablo Longo deu essa ideia, quis fazer. E aí, esse é o limite. Não fui eu. Miguel e Edson Lima
Eu uso de nome, não tem problema. Pois nunca mais ouviram de mim. Pois vamos dar prosseguimento ao que o Pablo começou a explicar sobre microcontroladores, como ele estava falando, sobre ser um computador em uma forma bem reduzida. Então, é basicamente isso que ele é, uma descrição tanto geral. Ele vai ser usado para isso e para, como diz o nome, controlar algumas coisas, controlar variáveis, quaisquer, controlar ambientes de alguma forma. Então, se você quiser, por exemplo, controlar ângulos de abertura de alguma porta, você dá para usar isso no controlador para isso, controlar alguma temperatura de ambiente. Então, tudo isso vão ser coisas que a gente poderia usar microcontroladores para fazer. Mas aqui a gente vai focar em coisas mais basiconas para que todo mundo possa acompanhar. Então, o modelo do nosso Arduino vai ser sempre o Arduino no R3. Ele tem esse microcontrolador integrado nele. E ele vai operar com esses 5 volts aqui de alimentação. Caso você viu o USB, né, vocês vão conectar no laboratório, quando vocês forem fazer, vocês vão pegar um cabo USB direto do computador e conectar na placa, numa entradazinha toda diferente lá que tem. Então, aqui a gente vai falar sobre a parte da pinagem, e eu queria colocar, deixa eu ver se só abro uma imagem aqui para ir apontando enquanto estou falando. Imagens. Sobre a pinagem do Arduino, que vai ser uma das partes mais importantes, provavelmente. Cristian, se eu não me engano, acho que tem uma foto dos pinos do Arduino mais na frente. Perfeito, graças a Deus. Pronto. Então, aqui a gente vai ter esses pinos do lado esquerdo e os pinos do lado direito. Aqui, o mais importante para a gente saber são esses pinos aqui vão ser os de alimentação, ó. Como vocês podem ver bem, aqui tem o de 3.3 e aqui o de 5 volts. E aqui a gente vai ter 2 terminais que são terra. Aqui, no caso, vai ser nossos positivos e aqui nossos negativos, dos circuitos, que vocês já tenham visto. Aqui a gente vai ter as entradas analógicas, que acho que é possível explicar agora, assim que eu explicar as digitais. Então, e bem aqui, essas portas do lado direito vão ser as portas digitais. Qual a diferença entre as portas analógicas e portas digitais? As portas digitais vão ser o que a gente está acostumado, vai ter saída 0 ou 1, ou entrada de estado lógico alto ou baixo. A forma mais fácil que eu consigo pensar de ilustrar a diferença das duas seria basicamente, se vocês pensarem num sisteminha para acender um LED, por exemplo. Vocês podem usar, se você usar essas portas digitais, o LED está sempre apagado ou aceso, apagado ou aceso, apagado ou aceso. Se eu usar portas lógicas analógicas, eu posso, além de acender e apagar ele, eu posso dizer o quão aceso está esse LED, eu posso controlar isso. Então, isso aqui, a gente vai ter diversos valores intermediários para a gente ler. Essas portas são todas de entrada, também é bom saber disso. E essas portas aqui, a gente vai configurar elas de entrada ou saída no começo do nosso código. E elas vão sempre dar uma saída 1 ou 0, ou um estado lógico alto ou estado lógico baixo. Aqui na vida real, né? Aqui estão as portas digitais. E aqui estão aquelas portas de alimentação, ó. Dá para ver o nome Power aqui. E aqui, Analog In, né? Entrada analógica. São essas portas aqui com o nome A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Estão os 2 GNDs. Aqui o 3.3 volts e aqui os 5 volts. E detalhe, mais para frente, acho que a gente dá para explicar melhor, mas por enquanto, lembre-se sempre de nunca usar essas portas aqui, ó, 0 e 1. Elas têm esse nome TX e RX aqui. E isso aqui vai ficar um pouco mais para frente explicar. Então, só saibam que não é bom, não utilizem essas portas aqui. Pronto, aqui tem a explicação sobre alguns pinos. Oi. Só acho que só para... Teve uma dúvida aqui no chat que é legal para trazer, para o pessoal do YouTube não consegue ver os comentários, né? Então, só pedindo para tirar a dúvida com vocês. A Cláudia perguntou, dá para conectar todas as placas, tipo Nano ou a Mega, no protoboard? Então, primeiro eu tinha entendido um pouco errado a pergunta, mas eu vou aproveitar para responder 2 perguntas, então. Primeiro,
sim, você consegue conectar essas placas na protoboard, né? Como você pode ter visto ali na imagem, todas essas placas elas tinham as portinhas para você conseguir conectar um jumper e desse jumper puxar para a protoboard, certo? Todos os modelos ali vão ter um pino, vão ter as portinhas e você consegue puxar dela para a protoboard. Então, todos os modelos, sim, podem ser conectados à protoboard. Eu tinha entendido de início que se a pergunta era relacionada a ligar uma placa com outra placa. E sim, isso também é possível, né? A gente tem formas de fazer isso, mas aí já é uma coisa mais avançada, em que a gente faz com que um controlador consiga ser o mestre de outros servos, né? E aí a gente consegue fazer essa comunicação. Então, tanto dá para ligar no protoboard, quanto dá para conectá-las entre si, respondendo a pergunta que eu entendi primeiro e depois é que você fez. E o João Pedro está colocando a questão também ali. Pode falar, por favor, João Pedro. Pronto, eu ia falar justamente desse. Vocês conseguem me ouvir, gente? Pronto, eu ia Sim. falar justamente desse exemplo. Por exemplo, tem plaquinhas, gente, que elas conseguem se conectar com a internet, que a gente não vai ver agora, né? No futuro a gente vê no módulo avançado. Mas, por exemplo, você consegue fazer coisas para sua casa, você controla pelo seu celular, sabe? Então, é uma plaquinha que ela está conectada ao Wi-Fi e, consequentemente, todas as coisas da casa se conectam. Mas, como vocês viram, o Arduino Uno, ele tem várias portas, várias portas. Então, você pode botar ele para, por exemplo, controlar vários sensores, ela recebe muita informação do ambiente e ela conversa. O Arduino Uno que a gente vê, ele não sabe se conectar com a internet. Então, mas você pode botar ele para ficar analisando o sistema, vendo se está claro, vendo se está escuro, vendo se está com gás ou não. E aí você faz ele trabalhar pesado, digamos assim, calcular tudo do ambiente, ver o que está acontecendo e conversar com outra placa. Essa outra placa vai e se comunica com a internet, manda para o seu celular, né? Então, assim, a parte avançada, depois daqui, isso aqui é o fundamento. A parte avançada, a gente, como o Miguel mesmo tem dito, o céu é o limite, você faz muita coisa a partir daqui, inclusive chegar ao ponto de comunicar placas sim, mas normalmente a gente deixa tudo numa plaquinha só mesmo, que já é suficiente. O Arduino Uno já faz muita coisa. Já que tem essa pergunta, então, é mais ou menos para isso que vai ter serventia essas duas entradas aqui, ó, comunicação entre placas, mas aí, como a gente falou, vai ficar mais para frente, mas tá aí o spoiler, não queria falar, mas já que perguntaram, para isso serve essas duas portinhas aqui, ó, 0 e 1. Então, quem vai falar sobre os pinos específicos. Para começar, tem um pino de reset, que vai dar esse flush na memória, vai basicamente reiniciar. Esse comando flush geralmente é usado para isso, quem aí já teve algum problema com a internet, também existe o comando DNS flush, ele também serve para limpar essas coisas. Aqui a gente vai ter alguns pinos sem referência, que são basicamente coisas que a gente não vai usar. Os pinos 5V e 3.3 vão ser os pinos de fonte de alimentação positivo, né, que eu tinha falado. E aqui o GND vai ser nosso aterramento, ground, negativo, tudo isso significa a mesma coisa. Aqui a gente tem esse pino IOREF, serve para comunicar do Arduino para outras placas. Para ser bem sincero, acho que eu nunca vi nenhuma muita utilidade nem para essa porta, nem para essa, e nem para essas aqui, no caso. Mas é sempre bom saber. Então, aqui é do A0 a A5, são as entradas analógicas. Aqui do AREF, a gente tem que é essa referência analógica, né? Definir a extensão de referência das entradas. Então, a gente vai ter também as portas digitais, que vão representar entradas ou saídas digitais. E, eu não sei se vai ter aqui mais para frente, mas se não tiver, eu gostaria que vocês também pesquisassem mais exercício para casa. Qual é a desse tiozinho que fica aqui perto? Se não tiver. Alguém levantou a mão ali? Ian Lael. Essa porta de referência, dá para ouvir, né? Uhum. É porque o padrão do Arduino é entender que 5 volts é a tensão máxima, entre 0 e 5. Só que tem alguns sensores que eles tratam a tensão máxima, a voltagem, né, como 3.3 ou outro tipo de tensão. Aí a pessoa coloca a tensão que ela quer como referência nesse pino de referência e ele trata ela como máxima. Só que a gente praticamente não usa porque os nossos sensores usam um padrão de 5 volts. Perfeito. Aproveitar que o Bruno acabou de perguntar. Boa teoria, faz sentido, mas não é isso. Inclusive tem na placa a resposta, mas eu não quero dar a dica. Então,
Só pesquisem qual é a desse tiozinho que tem nessas placas aqui, por que tem nessas portas, quer dizer. Porque tem algumas portas, porque não tem todas, e o que significa ser uma boa aí. Vai ser um conteúdo que a gente usa bem mais para frente, mas se você já quiser ir dar uma olhada, ajuda bastante. Pronto. E aqui, como eu tinha mencionado por último, né, mas já estava até aqui o spoiler, os pinos RX e TX vão ser usados para a gente como um dos protocolos de comunicação que tem no Arduino, que é o protocolo ART. Então, serve para comunicar entre duas placas Arduino, né? Você usa uma placa para transferir dados e outra para receber. E é basicamente para isso que servem. Aqui, como eu tinha mencionado, vai ter um pouco mais aprofundada a explicação entre analógico e digital. Mas, basicamente, é como se eu tivesse pontos fixos definidos no digital. Como a gente está falando, né, quando a gente pensa num computador, por exemplo, ou sinais, no geral, sinais elétricos, eles estão basicamente assim, ó. Ou eles estão em 0, ou eles estão em 1. Ou nível lógico baixo, ou nível lógico alto. Não tem nada aqui no meio. Ou é 0 ou 1. É, né, assim que falaram que funcionam os computadores. Então, assim que funciona um sinal digital. Por exemplo, aqui, ó. Nessa onda aqui. Dá para a gente ver que isso aqui ou está nesse valor aqui embaixo, ou está nesse valor aqui em cima. O sinal analógico é um sinal mais fluido, tem mais intervalos, digamos assim. Ele consegue fazer essa curva aqui, ó, porque ele pode assumir todos esses valores aqui. Então, é como se ele fosse essa curva mais cinza. E aí, a representação que eu tentaria fazer digitalmente dele seria esse mais reto aqui, ó. Essa seria a explicação entre analógico e digital. A gente mencionou aqui os pinos digitais. Podem ser usados tanto como saída ou como entrada. A gente define isso no começo do nosso código. A gente vai ver uma função chamada pin mode, que é bem autoexplicativa, né? Definir o modo que o pino funciona. E aí a gente escolhe se ele vai funcionar como input ou output. E aqui a gente vai poder ler as coisas como high e low, que são os níveis lógicos, baixos e altos. E queria que seja isso. Eita! Aqui a gente vai ter PWM, que é esse Pulse Width Modulation. Ele também está na placa, dá para ver quando a gente volta bem aqui. Aqui, ó, PWM. E ele serve para a gente modular como vão funcionar esses pulsos. Por exemplo, digamos que a gente tem uma tensão fixa, que a gente quer que um certo boneco funcione, por exemplo, 5 volts mesmo. Só que eu posso, a partir dessa modulação, mudar por quanto tempo esses 5 volts estão ativos. Posso colocar ele por, tipo, pensando num intervalo de tempo de 5 segundos, esses 5 volts podem estar ligados por 1 segundo, por 2 segundos, por 4 segundos, por 4 segundos e meio, e aí eu posso ir modulando isso. E é o que a gente esse tempo é o que a gente vai chamar de duty cycle, que a gente vai ver mais para frente ainda. E aqui a gente tem os conceitos mais importantes, provavelmente, quando a gente for trabalhar com qualquer coisa digital, qualquer coisa eletrônica, quer dizer, que vai ser tensão, corrente e resistência. É sempre bom saber a diferença, até para a nossa própria vida mesmo. Inclusive esses dois aqui, ó, é o mais importante saber, a diferença. Tensão, a gente vai se referir a uma diferença de potencial. Enquanto corrente vai se referir a fluxo de elétrons. Mas isso é muito... Enquanto resistência, né, vai ser a capacidade resistiva, é o mais autoexplicativo. Isso aqui talvez fique um pouco confuso, mas tem a suposta melhor imagem da internet para entender esses três simultaneamente, que é essa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem nossa tensão, fazendo força para a nossa corrente passar, né? E quem está impedindo essa corrente de passar é nossa resistência. Aqui também, além de ter essa representação, né, mais visual, a gente também tem as unidades de medida. Vão ser volts para tensão, ampere para corrente e ohm para resistência. Por que é importante saber sobre isso? Primeiro, para a nossa vida, né? O mais importante de saber é
Digamos que vocês vão encostar em algum aparelho elétrico que vocês sabem que ele tem 200, ele está ligado no 200 volts, 220 volts, mas ele tem uma corrente de 0,15 ampere. Esse componente eletrônico vai dar choque na gente? O que vocês acham? Você pode repetir? Se você tem um componente elétrico que está funcionando a 220 volts, mas tem uma corrente de 15 ampere. 0,15 ampere, quer dizer. 15 ampere não, calma. 15 ampere, Digamos que vocês seguem os conselhos do Pablo aí vocês veem esse negócio aí e querem botar a mãozona grande. Vocês acham que vocês levariam um choque? Seriam ser explodidos? Não. Perfeito. Por que isso acontece? Em pequeno resumo, e como essa parte é muito importante, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, meus amigos. Não quero ser a causa de morte de ninguém nessa call aqui, mas o que vai definir se você vai conseguir levar esse choque ou não é esse rapaz bem aqui, chamado tensão. Então, como a tensão é de 220 volts, você provavelmente vai levar um choque. Mas esse choque vai ser muito potente? Não, porque ele dá uma corrente de 0,15 amperes. Então, do mesmo caso, se eu tivesse uma DDP tipo, sei lá, 2 volts, mas tivesse uma super corrente, era bem mais difícil levar choque, embora a corrente fosse grande, por causa dessa falta de DDP, de diferença de potencial ou tensão. Aí, como o Pablo já manja dessas coisas de explodir e botar a mão em tomada, eu quero que ele me confirme se é isso mesmo. Você pode repetir, por favor, que eu fiquei muito bravo. O Gabriel levantou a mão, viu? Eita. Alerta. Diga aí, Gabriel. Eu queria retirar uma dúvida, que no caso, né, a condução da corrente elétrica, né, eu queria saber se realmente, tipo assim, elas são geradas 15 volts, né, mas em algum momento ela poderia acabar, no caso, saindo de controle, tipo, atingindo mais do que é o determinado a ocorrer, não só gerando, tipo, explosões em pequena escala, mas um pouco maiores. Gabriel. Vou falar aqui, tá? E coisa explodindo, eu já tenho uma certa experiência. Depende, por exemplo, o que é feito a tua fonte. Por exemplo, tu tem uma fonte lá de celular, certo? E a saída dela típica é 5 volts. Se sua fonte for, digamos assim, original, ela tem um design bem feito, caso haja uma sobrecorrente, que é uma passagem de corrente, além do que está planejado, uma sobretensão, a própria fonte vai cortar e proteger. Mas vamos supor que ela não tem esse mecanismo. O que pode acontecer? Pode acontecer de vazar, digamos assim, vazar a tensão que está na tomada para o equipamento elétrico. Né? Aí você pode acabar tomando um choque. Mas tudo vai depender da fonte que estiver vindo energia. Muito dificilmente você vai ter uma explosão dessa numa tomada, exceto que a fonte dessa explosão seja o raio. O raio cai na rede elétrica e acabou estourando a sua tomada. Se você é de Sobral, minha internet caiu, eu acho. Oi, tá me ouvindo ainda? Beleza. Se você é de Sobral, você deve ter visto recentemente que explodiu uma subestação. A explosão é assim assustadora. Por quê? Porque na subestação o nível de energia que tem lá já é alto o suficiente para você ver efeitos assim catastróficos, entendeu? Então, resumindo, tudo vai depender da origem da fonte, qual é a energia típica que passa por ela, entendeu? Inclusive, aproveitando ele falando de subestação, dá para mostrar um vídeo de um dos efeitos da eletricidade que não é sobre explodir. É o nosso infame arco elétrico. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Pronto, vou compartilhar a janela toda. Pronto. Bem aqui, a gente tem uma subestação elétrica. Esse
esse efeito está acontecendo. Ó. Quando a gente vê aqui essas barras aqui, elas vão rapidamente se desconectar, gerar uma diferença de potencial. Aí é a consequência aí daqui, ó. Todo mundo conseguiu ver? Sim, eu queria ver o vídeo de como instalar a quadra elétrica 220. Oi? Eu queria ver o vídeo de como instalar a quadra elétrica do 220. Deixa eu voltar para a apresentação normal. Mas é isso. É possível aquele arco elétrico acontecer com coisas do dia a dia. Não dessa magnitude também, não nada absurdo desse jeito, mas é possível. Já botaram muito medo na gente quando a gente vai usar um osciloscópio. Vocês aí, quando vocês forem para o laboratório, colocaram muito medo em relação a fazer isso aí no osciloscópio. Pode falar, Rian, lá. Talvez vocês já tenham visto isso dessa faísca. Por exemplo, quando vocês vão botar um carregador que está há muito tempo sem você usar na tomada, papoca uma faísca, porque o capacitor está descarregado. É um exemplo de caso disso aí. Não bota capacitor na tomada. Não bota capacitor na tomada. Não tinha nada a ver com isso. Era o carregador mesmo. Mas vocês podem ver que o carregador, às vezes, quando você bota na tomada, ele papoca. Por causa disso. Bom, eu creio que ficou mais ou menos claro para todo mundo a diferença entre esses três cabos aqui e como eles são importantes. E eles também são os mais importantes que a gente vai trabalhar porque eles estão relacionados pela famosa lei de Ohm, primeira lei de Ohm, né? Onde a gente pode ter que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Dá para ficar girando isso aqui, trocando de lado essas coisas aqui, multiplicando, dividindo, mas a partir de uma dá para chegar nas outras variações. Então, dá para saber isso aqui. A gente pode usar essa lei aqui tanto para saber a tensão em algum elemento, a corrente em algum elemento, ou a resistência dele. Então, aqui a gente vai ter sobre esses limites, que é sempre bom se atentar. Inclusive, quando já falaram para vocês o Tinkercad, né? Então, quando algum desses limites é ultrapassado, aparece um aviso no Tinkercad, quando você coloca o mouse em cima, ele fala, tipo, a corrente passou de tantos miliamperes, que é o recomendado. Então, estão aqui algumas correntes recomendadas, 20 miliamperes por pino. Então, é sempre bom tomar cuidado com isso para não queimar as entradas, as portas do Arduino. Como tá aqui falando, né? Então, quem é o cara que vai nos salvar de queimar coisas? Dependendo, claro, da situação. Mas, no geral, esse rapaz bem aqui, ó, Hugo Resistores, vocês vão ser nossos maiores aliados em não Eita. São os maiores aliados em não destruir tudo, não queimar componentes. Então, a gente também, essa parte de nunca alimentar cargas diretamente nos pinos, isso aqui vai ser importante para um outro conceito que a gente vai ver mais para frente. Usar essa fonte externa para cargas maiores e resistores de pull-up e pull-down. Isso aqui também. Pratiquem bastante isso daqui, porque isso daqui é um pouco difícil de entender, mas com prática a gente chega a fazer sentido isso daqui. Então, acho que é uma das partes a se memorizar, principalmente em Arduino. É sempre bom fazer esses resistores. Bom, aqui a gente tem a IDE Arduino, é o Arduino IDE, quando vai ser onde a gente vai escrever a maioria dos nossos códigos. Não aqui, é porque aqui no curso a gente vai usar a própria parte de código que tem no Tinkercad, mas se vocês forem fazer algum projeto por fora, provavelmente vão usar esse daqui. Não é mais usado na indústria, do mercado, mas para fins educacionais ajuda bastante. Então, aqui, vamos começar a parte legal, né, de programação. Aqui a gente tem uma estrutura mais basicona mesmo, de como vai ser todos os programas que a gente vai ter envolvendo isso. A gente tem uma primeira função de setup, que caso alguém seja um pouco mais esperto, serve para você setar coisas, você definir coisas, de quais você vai trabalhar, por exemplo.
aquela parte de pinos, de modo dos pinos vai estar aqui também. E a função 2 vai ser uma função void loop. Vai ser uma função que vai ficar executando infinitamente até o Arduino explodir ou alguém desligar o bicho da tomada. E aqui vai ser onde a gente vai escrever a parte principal do nosso código, o que ele vai fazer de fato. Então, a gente vai ter esses comandos aqui, são os comandos basicões assim, para a gente usar agora. A gente vai ter digital write, digital read, que eu desafio alguém dessa chamada a me explicar o que eles fazem. Eu vou chutar que é para escrever algo digital e escrever um sinal digital. Farmou. Perfeito. A Evelyn está formando um aura, tá? Tá formando um aura. Então, aqui a gente vai usar quando a gente quiser ler a entrada digital de uma porta. E bem aqui, quando a gente quiser, ele tem o write, mas se a gente abstrair um pouco, é o que sinal a gente quer que saia daquela porta, por exemplo. No caso aqui vai ser o digital. Aqui é a mesma coisa, só que para o analógico. Quem diria? A gente trocou de digital de analógico. Aqui o delay, para quem também vamos ficar atento, que nosso delay vai ser um tempo de espera que o nosso Arduino vai esperar. Porque, bom, a gente não quer deixar essa função de void loop geralmente acontecendo a cada 1 milissegundo. Então, a gente vai sempre colocar algum delay time assim. Serial Begin vai ser a nossa forma de abrir o monitor serial, que vai ser um dos nossos amigos também. Ele é similar ao console que a gente usava enquanto a gente estava fazendo a parte de C, que era onde mostrava os resultados e tudo mais. Vai ser algo parecido com isso. E o pin mode, que é, como eu falei, para a gente configurar aqueles pinos. Vocês vão ser output, input, e a gente vai colocar eles no void setup. Então, a gente vai fazer o Hello World da eletrônica digital aqui, que é ligar um LED. Não ia ser muito proveitoso chegar a esse seria o Begin Hello World. Então, na eletrônica a gente tem esse Hello World aqui, que é ligar um LED. Então, a gente começa como alimentando a protoboard, pegando aqui dos 5 volts positivo. Lembrem-se das cores, por favor. Fiquem usando cabos vermelhos para positivo e cabos pretos para negativo. Então, a gente alimenta primeiro a protoboard. Depois, a gente vai pegar dessa porta 3 aqui, ó, vai colocar a saída dela para a perna do LED, que é a positiva. Para a corrente fazer o quê? Ó? Fazer esse trajeto aqui. Ó. Vem aqui, chegar aqui, aí vem aqui pela positiva, sobe, desce pela negativa. Vai para o resistor, para a gente tanto não queimar o LED, quanto jogar a corrente inteira de volta na porta do ground. E aí ela volta e entra no ground. Esse é o caminho que nossa corrente vai seguir. Eles já estão no Tinkercad, o Pablo? Ele é qualquer um limitado. Sim, eu dei uma instalada eles como criar conta. Eu não sei se durante a explicação eles estavam lá sendo proativos e fazendo as contas, né? Eu tenho certeza que sim. Perfeito, então. O Paulo Vinícius, ele criou a conta já? É porque ele tá doidinho para fazer uma bomba, tá? Confio que ele já tem, viu? O bicho se explodiu, af. Olha aí, ele tem. Brinca. Que tal você que tem uma conta no Tinkercad? Eita, quero fazer não. Tá Como bom. você não quer, mano? É esse. Eita. Eu tô achando que ela quer conta, hein? Isso é Eu tô- acumulativo, não. Isso aí, de ficar participando sempre. Ah, tá. É no tablet amanhã Tô mesmo. sentindo aí. Perfeito. Vou deixar passar essa, mas vamos limitar a quantidade de tablets que vai poder ser usados aí. Oi. Então, vamos à vontade. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa ligação que você fez, porque você ligou no 3 que tem um tiozinho, né? Que é tipo pra, como a gente fala, fazer uma simulação de um sinal analógico, né? Variável. Mas, tipo, Não, tanto faz ser
em relação a esses? Ou, tipo, só muda se, tipo, eu quiser algo específico? Aí. Tanto faz usar esses que tem tiozinho, como usar os que não tem tiozinho, porque eles são digitais. Mas os que tem tiozinho, você pode usar aquele PWM, é parte de configuração mesmo. Mas se não Ah, então, mexer em nada, ele funciona como porta digital normal. então, se a gente quiser algo específico em relação a coisa analógica, a gente tem que obrigatoriamente conectar a ele, né? Beleza. Uhum. Cadê apresentações de Tinkercad? Das Ah, cobaias. é pra fazer esse circuito aí? É, Ah, ok. Calma aí. Eu tô dizendo que ela vai ganhar um certificado de especialista em ligar LEDs, tá? Porque só Pois hoje é. ela vai ligar 3 LEDs. Quem quiser essas posts, galera, pode começar a rivalidade aí, viu? É. Eu estou querendo ver o circo pegar fogo. O intuito é esse. Para Eu vou quem tem, estabelecer uma tirania. para Tá? quem tem dúvida, ela não é professora, tá? Ela não é professora daquela, ela não é infiltrada de jeito nenhum. É, eu sou competitiva mesmo. Adeus. Tudo pelo poder. Ah, É, eu esqueci como é que faz. Hum, é na outra perninha. é, aí conecta esse aqui com ground? O resistor. É verdade, senão papoca. Não vai, aí vai ser double kill, vai papocar o Arduino e o resistor. E é o LED, quer dizer. Vamos ver o que acontece. Calma. Circuito fez o circuito para aprender a valorizar as experiências da vida. exatamente. Fez uma vez, parou de funcionar. Quem prestou atenção prestou. Não funcionou. É a vida. Calma. É, é tipo assim? Eita, aí é porque tem que fazer a parte do código de colocar o estado lógico 1 na porta 3. Ah, isso aí eu não sei não, Help. Troque de blocos para texto. Ainda bem. Pronto, Hum. mode. Aí você coloca, troque o LED built-in por 3. Acho que funciona já, se fizer assim. Output. Acho que pronto, acho que tá feito já. Falta só o. Assim? Só precisa ajeitar o resistor agora. Ah, ok. E tem que trocar lá embaixo, que tá LED built-in também lá. Tá o quê? No código, na parte de baixo tá LED built-in ainda. Ah, Gente, só uma observação. Vocês lembram que todas aquelas aulas de programação que a gente teve, a gente estava fazendo um compilador de C. A gente está fazendo a mesma coisa aí, já usando o código que a gente está mandando para o Arduino, certo? Então, tudo que ela está colocando ali no código, a gente estava treinando o código naquele momento para isso, certo? A gente consegue fazer aqueles códigos que a gente estava fazendo, digital write, tudo aí, dentro da plataforma do Tinkercad. Também, a ideia do ixi. Arduino. Eita. Ó, tá vendo? Ó? Fosse Aí, na ó. prática. Ó, Ó, esse Edwin. Entendia todos os pontinhos que ela estava acumulando aqui. Não, perdeu. Perdeu a hora. perdi, né? Ah, pronto, tá certo. Por que que tá alternando mesmo? Ah, Porque é por tá. causa que tá Não, aqui. é porque tá dando Não, delay, aí digital write 0. Olha o código. cadê? Aí. É por causa... Ah, tá ok. Pronto, então, o que a gente pode ver nesse código aqui? Aqui em cima, na função void setup, a gente tem a definição do modo de como o pino vai funcionar. Que eu não vou mentir que não sabia que funcionava colocar 1 para output. Bela descoberta para anotar no caderno. Então, e aqui, o que vai executar? O que nosso Arduino vai fazer? Para que esse Arduino serve neste exato momento? Para
para responder essa pergunta, a gente tem que olhar o interior do void loop, que é essa função que fica repetindo, como vocês estão vendo aí na prática. Aqui a gente tem o digital write, 3 raio, o que significa? Na porta 3, escreva, né, ou coloque o sinal digital alto, o estado lógico alto. Espere 1000 milissegundos, que no caso é 1 segundo, e depois escreva nessa porta 0. Depois espere mais 1000 milissegundos, que é 1 segundo, né? Então, é assim que funciona. E se eu tirar esse low, por exemplo, ele vai ficar direto ligado. Porque ele nunca vai ter uma função para desligar ele. Aí o bicho vai... Aqui na simulação nada acontece, né? Na prática, dependendo do resistor que você colocou, o bicho começa a esquentar, aí vai acontecer algo desastroso aí com o tempo, se o bicho continuar esquentando. Tô fazendo um monte ali contra você, viu? Não quero dizer nada, não. Mas eu tô vendo ali um fagulho de preta começando ali. O quê? O pessoal ali no chat tá falando ali, hashtag fim a tirania da Evelyn. Ei, que isso Ah, aí? não queria dizer nada, não. Ei, Pessoal, e deram uma pessoal ideia, ali deram uma tem- ideia. Algumas semanas de prender o Paulo, amarrar ele ali. Pois é, né? Ah, Cadê? Que não cumpriram até hoje, verdade. cadê? Eu sei onde você Galerinha. estuda, Pablo Lucas. Galera, já chegamos aqui às nossas 8 horas, tá? Vou pedir para o Pablo mandar o link da frequência. Vou estar mostrando para vocês aqui o atual ranking, tá? Eu gostaria de ter mostrado no começo antes também, só que infelizmente houve um atraso, então não consegui, perdão novamente. O atraso foi ele comer, tá, pessoal? Olha, Ele comer, era necessário, jantar. eu estava entre desmaiar de fome e comer alguma coisa antes de vir, tá bom? Perdão. Então demorei um pouquinho. Mas vou estar mostrando agora o ranking enquanto vai passando aí a frequência, tá bom? Só um minutinho, já envio, tá? Ó, e vocês estão vacilando aí, não quero levantar a mão para mostrar a tela. Evelyn levou nas costas a equipe dela, e olha só o que aconteceu, cadê? Estão vendo minha tela? Calma. Nosso pódio, ela foi para o segundo lugar, levando todas as costas. Todos os exercícios ela está fazendo, vocês estão vacilando? Olha aí como é que faz. Formou a hora eterna aqui, pontos eternos. Estou mexendo a coroa ao vivo, que eu achei incrível. Quem é o pessoal que está fazendo isso? Adorei. Botaram animação. Ok. Ou o capacitor ia, ou ia. Cadê? Olha o Vinícius está mostrando. Não Essa tá pegando na essa- câmera, meu jovem, não tá pegando na câmera, tá só sua mão na câmera. Uia! Aí sim. Olha ele ali. Alerta, alerta, frequência no chat, alerta, alerta. Podem colocar aí, galera. Pois é, então, parabéns aqui rapidinho às nossa equipe verde, vermelho e amarelo, que estão no pódio atualmente, principalmente a verde, que conseguiu se manter no pódio. Então, parabéns, pessoal, estão arrasando, estão indo muito bem. Fico muito feliz por ver vocês participando. Eu quero saber dos meus filhos da equipe 5. Eu vou começar a sabotar o pessoal aqui para vocês subirem, tá? Que é isso? Que é isso? Calma aí. Não, calma aí. Perdão. Calma aí. Isso você fala depois que a gente não estiver aqui, cara. Beleza, o número. Bota logo no chat, que sempre que eu falo, o pessoal coloca. Não, tá. Fala aí primeiro, né? Fala aí, é tradição, tá? Vou falar então, perdão, calma aí. Vamos caçar aqui o número. Vou te mandar aí no... Beleza? Tá aqui. O número de hoje, dia 16, é 552 198. Ih, perdi a hora. Aí, ó, tá... Não, já era. Perdi, Paulo Vinícius. O único jeito de você recuperar a sua hora perdida agora, nas próximas aulas, você participar aqui. Falei. A gente está acumulando todos. cada vez mais exemplos, tá? As aulas vão ficar cada vez mais práticas. A gente quer vocês montando. Então, vocês vão ter mais oportunidade de levantar a mão e montar junto com vocês. Como a Eva está fazendo tão bem aí, montando circuitos e aprendendo bastante com isso, tenho certeza. Mito? Por favor, diga que eu estou falando a verdade. Tá falando a verdade. Obrigado. É pra tirar a arma do pescoço dela, tá? Tá bom, perdão. Que era pra me responder, aí eu fiquei... É para responder sim, Não, né? Contar tá. a mão primeiro, tá certíssimo. Ok, ótimo. Um orgulho.
Se eu tivesse com o PC aqui, O pessoal, cara, antes você tá pensando lembrem. pequeno, você pega 2 celulares, você rouba um da sua casa, aí você entra na chamada com um e no outro você entra só pra loja de caixa, entendeu? Que aí não fica aquela dividida. Sim. Pessoal, tem que lembrar da foto, viu? Vamos lá. Setor de marketing. Ok, obrigado, Pablo, de outro setor. Vamos rapidinho, vou pedir aqui que quem puder ligar a câmera, por favor, ligue. Lembrando que quem ligar a câmera ganha um total de 2 pontos para a sua equipe. A Evelyn já está farmando pontos, vocês estão vendo aí, ó, vocês ficam dormindo pontos. Perdão. Calma aí, só uma coisa, com 2 pontos ela vai para o primeiro lugar, viu a equipe 3. Viu a equipe 3. 2 pontinhos ela vai para o primeiro lugar no pódio, então vamos lá. Pessoal, vocês podem traduzir pontos, tá? Como aura, tá? Quem quiser aí. Ele vai só para te derrubar do trono, tá vendo aí, né, Evelyn? Tá vendo? É desse jeito. Ih, ó, vai cair, ó. Aí, Aí, finalmente, a equipe 5 última aí. chance, galera. Já vou tirar a foto aqui. Pablo, você vai perder. Vou tirar a foto aqui, todo mundo sorrindo, feliz. Opa, mais 2, calma aí, vou até esperar um pouco mais. Beleza, dá o joinha. Vamos lá. Foto tirada. Vou mandar lá no grupo pra gente poder se ver bem bonitos. Muito obrigado, pessoal, pela participação de hoje. Vocês são maravilhosos. Estaremos novamente aqui na quarta-feira, todo mundo juntinho. Paulo Vinícius, não pode fazer essas coisas ao vivo, tá? Ó, Olha, Eu tenho pessoal, tudo, boa tá? noite. Tenho tudo contra. Eba. Valeu, pessoal, boa noite. gente. E a foto que ela tá ficando cada vez mais bonitinha, viu? Mas a gente ligando, tá ficando bem bonito, tá ficando legal. Para um pouquinho já eu dou uma tirania aqui e derrubo todo mundo. Tem pior que é mesmo. Acho muito bom esse A poder mesmo. gente tá dormindo na aula, viu? Exatamente. A gente anota o nome. Anota o nome lá. Tava gravando